Já havíamos esperado, né, esse retorno aí dos atendimentos de vistos de rotina, né, que é os vistos de turismo e negócios dos Estados Unidos. Fizemos até aí podcasts, né, sobre o tema, a gente falou muito que tinham grandes chances de retornarem ainda nesse segundo semestre de 2021, né, por vários motivos, né, por vários motivos. Os principais deles, que deixaram a gente assim extremamente positivos, né, confiantes agora nesse último mês, foram que há 2 semanas atrás houve esse comunicado, né, de que a partir do dia 8 não ia precisar mais da quarentena. Brasileiros poderiam entrar para as viagens. Para as viagens, brasileiros poderiam entrar, sair diretamente do Brasil. Mas um pouquinho antes teve a questão da Suprema Corte, né? Teve também uma decisão, foi um comunicado, não chegou a ser uma ordem executiva, né? Foi assim um puxão de orelha, né? Sim. Que a Suprema Corte americana, ela determinou que os postos de atendimento no exterior não poderiam mais utilizar a pandemia como justificativa para ficarem fechados. Olha só essa, né? Porque vários postos ao redor do mundo já estavam funcionando, né? Já tinham chegado num patamar bom, né, de vacinação ao redor do mundo. Os casos, né, ainda bem diminuíram também. E como aqui no Brasil ainda estava fechado, e em poucos países também estavam fechados, a Corte Suprema ela soltou essa nota, né? Não precisou ter aí uma disputa entre os poderes, né, uma briga igual. Mas foi um comunicado assim, bora trabalhar, galera, pelo amor de Deus, tem muito turista para entrar, a gente tá precisando do dinheiro desses turistas aqui em Orlando, na Flórida, na Califórnia, esse povo gasta, bora trabalhar, vocês estão tudo vacinado também, porque, para quem não sabe, os funcionários do governo norte-americano que estão nos postos consulares em outros países, aqui no Brasil também, tá todo mundo vacinado, né? E desde o início desse ano, né, Ariel, desde o início desse ano, o governo norte-americano estava contratando mais pessoas, estava treinando, e a gente sabe porque a gente acompanha, né? Então, por exemplo, durante as entrevistas de vistos de estudantes, de outros tipos de visto que reabriram mais no início do ano, né? A partir de maio, né? Abril, maio, os nossos solicitantes estavam falando, olha, eu fiz minha entrevista e era 1 mais 1 pessoa, 1 mais 2 pessoas, então eles estavam a gente observava que eles estavam tentando treinar, se preparar para o retorno, por isso que a gente achava que na verdade a gente achava que ia retornar em setembro, mais ou menos, e demorou um pouquinho mais, por conta também de nível de vacinação, um pouco de insegurança, né? Mas a expectativa estava para setembro. Voltou em novembro, não era exatamente o que a gente queria, né? Mas voltou esse ano, porque tinha muita gente falando assim, não, só vai voltar os vistos em 2022, lá para maio, julho de 2022, e a gente não acha que vai voltar só lá para essa data, não. Por quê? Porque, além desses treinamentos, o governo americano, ele também tinha soltado notas aqui pra gente, informando que os vistos, falando de que os vistos, as taxas consulares que haviam sido pagas e estavam vencendo, elas iam ser postergadas. Eles estavam falando pra gente que quem era isento de entrevista ia ter que aumentar a taxa, né, de período de isento de entrevista ainda esse ano. Então, tinha algumas determinações que eles estavam fazendo, alguns movimentos internos que a gente percebia que eles queriam muito abrir agora esse ano de 2021. Mas, que bom, eles oficialmente eles se pronunciaram ontem, né, Ariel? Só que antes deles se pronunciarem, aconteceu uma coisa, né, em relação às datas de entrevista, né, Ariel? O que deixou a gente realmente na expectativa muito alta desse retorno próximo é que o sistema de agendamentos, ele seguia um certo protocolo de cancelamento. Né? Esse não é o nome oficial, mas a gente chamou dessa forma porque era padronizado, né? Era o seguinte, na segunda quinzena do mês anterior, eles cancelavam as entrevistas, na segunda quinzena do mês, eles cancelavam as entrevistas do mês seguinte, né? Então, na segunda quinzena de abril, cancelavam as de maio. Na segunda quinzena de maio,
cancelava as entrevistas de junho. E cancelava, assim, do mês inteiro. Sim. Né? A gente ia ao desespero. E o consulado, ele nunca falava assim, iremos retornar tal data. Não, simplesmente chegava com a segunda quinzena, cancelava do mês seguinte. Em abril, anunciaram que iriam voltar em maio para os estudantes. Eles, né? nesse período, eu lembro que até eles demoraram um pouco mais para cancelar as entrevistas. A gente até ficou um pouco na expectativa, porque eles demoraram, eles não estavam cumprindo exatamente o protocolo naquela época. Naquele mês. Aquele mês, aham. E aí continuaram com esse protocolo, né? Junho, julho, agosto, setembro. E em outubro, estávamos na expectativa, né? Vai cancelar, nossa, droga, vai cancelar de novo, será, né? E aí a data máxima para acontecer isso seria no dia 18, né? Quando entra a segunda quinzena de outubro. No dia 18, ao invés do consulado, dos postos consulares cancelarem do mês inteiro de novembro, eles cancelaram só na primeira semana. Só até o dia 5. Só até o dia 5. E aí, a gente pegou e soou todos os alarmes no nosso escritório, né? Porque... eles cancelavam do mês inteiro, por que cancelaram só até o dia 5? E ainda teve o comunicado oficial de que a partir do dia 8... não vai precisar mais da quarentena. Mais ou menos, foi assim, um mês antes teve o comunicado da Suprema Corte, depois teve, há 2 semanas atrás, teve o comunicado de viagem sem necessidade de quarentena, né? E aí a gente já estava assim, todos os alarmes ligados. E aí é interessante também a gente falar que a gente tem falado muito durante esse período que a gente tem trabalhado na pandemia, o tanto que é importante a organização prévia, né? Por uma série de questões. Não só porque você tem uma expectativa de data de viagem, mas para organizar o seu processo, para quando você tiver uma data de entrevista marcada, você não ter que cancelar a sua entrevista porque você não conseguiu se organizar. E aí a gente falava muito, gente, vamos marcar as datas de entrevista, pague a taxa consular americana, marque as datas de entrevista, porque senão depois você não vai conseguir a data que você quer e não vai poder viajar na data que você quer também. E aí nós tivemos vários clientes que nós tínhamos agendado lá em janeiro do início desse ano para novembro agora, e a gente a gente pegou, vamos ligar para essa galera que está agendada para o mês de novembro já, para avisar que existe a real possibilidade deles poderem fazer entrevista e ver como é que está o nível de organização deles. E, paralelamente a isso, a gente já começou a falar, olha, avisar a nossa audiência nas nossas redes sociais, olha, gente, tá próximo, vai abrir mesmo, sabe? Não tem comunicado oficial, mas tem grandes possibilidades aí deles reabrirem. Então, se você não iniciou o processo, inicia e paga a taxa, porque quando abrir, possivelmente eles vão abrir datas. E se abrir, porque a gente está falando possivelmente, porque a gente já viu isso acontecer no início do ano, né? Com os estudantes que estavam desesperados também, e eles abriram datas, né? Então, olha, vamos fazer, porque aí quando abrir, aqueles que já tiverem com a taxa paga vão conseguir marcar rapidinho, não é isso? Pois é. E aí, estamos hoje no dia 27, quarta-feira, né? Ontem, na terça, tivemos o comunicado oficial da Embaixada Americana e os consulados começaram a avisar também, né, desse retorno no dia 8. Porém, na segunda-feira, um dia antes desse retorno, sem nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de comunicação, nem nada. Quietinho, na surdina, eles liberaram várias datas novas de entrevista. Tava tendo data de entrevista só para final de 2022, início de 2023, né? Assim, tava muito longe. Sim. E aí eles não avisaram, simplesmente liberaram lá, e como a gente tá o tempo inteiro, né, agendando, olhando e tal, a gente viu, nossa, vai voltar. E abriu muita data. Aí a gente começou uma verdadeira força-tarefa no escritório com toda a nossa equipe, né, só para entrar em contato porque a gente, para quem não sabe, né, nós temos uma empresa de assessoria, né, a Quero Meu Visto é uma empresa de assessoria consular, e nós temos aí mais de 1.000 processos em aberto só de visto de turismo para os Estados Unidos. E aí a gente começou a nossa força-tarefa de entrar em contato com esses clientes, avisar nas nossas redes sociais, olha, nos chamem, porque a gente vai conseguir agendar datas para quem já está com taxa consular paga. E a gente, deu duro esses dias para marcar
para os nossos clientes essas datas de entrevista e para quem estava começando também, falando assim, paga. A gente tinha alguns... As pessoas que próximas, familiares, amigos, nas redes sociais, eu falei, gente, se você não tem visto de turismo e você estava esperando, agora é a hora, porque eles abriram um monte de datas. E era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só marcando entrevista, né, Ariel?